O Senado está desmoralizado. Presidente Davi Alcolumbre, estou lhe dizendo, olhando nos seus olhos. E o senhor é um dos responsáveis, talvez o maior, como presidente dessa casa, revisora da República. O senhor tem falhado muito. No painel não está aparecendo o meu nome. Eu soube que tiraram meu nome para colocar 2 do PT que não estavam nem na lista. Inclusive, eu vou até falar para o povo brasileiro. Brasil, o sistema, ele ainda opera com muita força aqui. Nós só temos uma chance. É as eleições agora desse ano. Botar senadores que não têm rabo preso e não compactuam com o crime organizado. Davi Alcolumbre, depois de Alexandre de Moraes e Lula, é o maior problema da República, culpado por toda a injustiça que cidadãos honestos estão sofrendo. Esse salafraio, literalmente, na prática, inviabilizou o poder legislativo e colocou o Congresso Nacional em um verdadeiro recesso. Davi Alcolumbre deveria ser cassado. A Polícia Federal fez uma operação na Amapá Previdência que cuida do Fundo de Aposentadoria dos Servidores do Estado, onde ele é o senador. O presidente, indicado por ele, foi afastado de suas funções. A polícia descobriu que ele atropelou o conselho para aprovar a toque de caixa um investimento de 400 milhões de reais no Banco Master. E mais, o presidente afastado chegou a dizer que colocar o dinheiro no Banco Master tirou um peso das suas costas. Além disso, os documentos usados para justificar a operação atípica vieram do próprio banco de Daniel Vorcaro e eram idênticos aos encontrados em diversos estados e municípios que fizeram operações parecidas. Alcolumbre está de posse de todos os documentos da investigação do Banco Master e se nega a fazer a leitura da instalação da CPMI que deve investigar o esquema em que ele faz parte. Bem-vindos a 2026. Então peço a Vossa Excelência, olhando nos olhos de Vossa Excelência, que o senhor possa dar andamento a pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes. O próprio presidente Lula hoje disse que não sabe como que ministro consegue arrecadar milhões. O próprio entrevista, o Lula disse. Então que nós, senadores aqui, pudéssemos dar resposta à população brasileira. Eu não aguento mais sair na rua e ser cobrado do povo brasileiro. Qual a atitude que o Senado vai fazer? E a conta chegou para Davi Alcolumbre, que tem travado o Brasil ali na presidência do Senado Federal. Mas agora, pessoal, nós vamos ver aqui, olha só, 155 milhões de reais do Vorcaro indo para o Davi Alcolumbre. Será que é isso mesmo? Nós vamos trazer isso aqui e mais. O senador Cleitinho e o Nicolas Ferreira colocaram a boca no trombone e denunciaram o Davi Alcolumbre, que a qualquer momento pode até deixar o seu posto, porque a pressão está grande. A pressão está grande sobre o Davi Alcolumbre. Será que ele vai conseguir levar pelo menos até as eleições deste ano? Nós vamos ver aqui agora o desabafo ali na lata, na cara do Davi Alcolumbre. Os senadores colocaram ele na parede porque querem uma resposta o quanto antes. Dá um like neste vídeo, se inscreve aqui no canal, estamos chegando a 700 mil conservadores neste país e você também vai fazer parte, que é gratuito, se inscreve aqui agora. Veja aí o desabafo dos senadores e toda a verdade sendo exposta ali em Brasília. Senhor presidente, eu quero aqui que Vossa Excelência possa prestar atenção na minha fala aqui, olhando para mim, olhando para Vossa Excelência, porque essa questão da CPMI do Banco Master, eu assinei todas as CPMI e assino quantas for necessárias. Mas o que eu quero pedir para Vossa Excelência agora é poder dar andamento a um pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes. O Moraes hoje aqui foi quase um réu confesso. Moraes libera a ação que limita delações em meio à crise do Banco Master. E só uma coincidência, hoje saiu também que o Banco Master pagou 80 milhões de reais para o escritório da esposa dele. É só uma coincidência. É só uma coincidência, presidente, que o próprio André Mendonça disse que não vai poupar ninguém. É só uma coincidência que essa semana até semana que vem o Vorcaro vai delatar tudo. Eu assinei. Não, né? Eu tô até calmo. Quem não tá calmo é o povo que paga meu salário e quer resposta. Então eu quero falar pro povo brasileiro, eu, com todo o respeito que eu tenho a Vossa Excelência também, senador, mas eu tô calmo. Meu salário tá em dia, recebendo em dia. Agora o povo brasileiro que é o patrão, que quer resposta. E eu peço que o senhor possa dar andamento no pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, que a população brasileira quer resposta. Muito obrigado. Isso não tá certo, presidente Davi Alcolumbre. Esse escândalo merece uma CPI ou CPMI própria. Robustez de material, você tem 129 milhões de razões para abrir o impeachment do Alexandre de Moraes e abrir o impeachment do Dias Toffoli. Não faça isso com o nosso Brasil.
Nós estamos numa degradação moral sem precedentes. E o senhor está com a solução na mão, não é de hoje, mas eu acho que a gente chegou na data limite, presidente. Tem uma CPI da Vaza Toga há meses, eu perdi foi a conta de quando é que ela foi dada entrada com o número de assinatura. O senhor também não abre. O senhor não tem o direito, até porque chegou no seu estado o escândalo do Banco Master, 400 milhões de reais. O senhor devia ser o primeiro a chegar e dizer: vamos atrás disso, vamos investigar isso. E eu espero que o senhor faça isso, porque o Senado não é para estar a serviço de quem quer que seja. O Senado é uma casa que tem que ser respeitada e não está. Não tenho mais como o senhor botar embaixo do tapete. Não faça isso com o Brasil. O senhor tem filho. O senhor tem uma esposa, aliás, uma pessoa que faz obra, e eu sou testemunha social, que aprecia os trabalhos de pacificação. Não faça isso com o Brasil. O senhor está na presidência do Senado Federal. O senhor tem que abrir o impeachment. Esse é o nosso trabalho. Essa casa tem 200 anos. É só a gente que pode fazer isso. O senhor não tem como tapar o sol com a peneira com relação ao maior escândalo, a maior fraude do sistema financeiro do Brasil. O senhor tem 51 colegas seus aqui, dos 81, que assinaram a CPI há 3 meses quase. Está na sua mesa. Que eu lhe cobrei antes do recesso. Davi Alcolumbre. Esse é o nome que pode aliviar o sofrimento de inúmeros brasileiros que estão pagando penas absurdas, desproporcionais e que esperam por justiça. E eu poderia vir aqui e gastar minutos, horas, falando de divergências políticas, de escândalos de corrupção, de polêmicas, de decisões absurdas, de muita coisa que envolve o seu nome. Mas eu não quero fazer isso hoje. Porque acima das divergências, acima da disputa política, acima de qualquer vaidade, existem pessoas. Pessoas sofrendo, famílias destruídas e destruídas mesmo. Um homem foi condenado a 14 anos de cadeia por abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado ao patrimônio e associação criminosa armada. Parece que estamos falando de um terrorista radical islâmico, né? Mas não. Este homem é José Éder Lisboa, adestrador de cães, 64 anos, que se exilou na Argentina após a condenação. Ficou doente e chegou a ficar internado por vários dias antes de morrer. E como não é a família de Moraes, Alcolumbre ou do Lula que chora, essas vidas simplesmente não importam. Mas para mim, sim. E para milhões de brasileiros também, que olham para Brasília esperando um gesto de justiça. E neste momento, esse gesto depende de uma decisão muito simples: convocar a sessão do Congresso Nacional para votar o veto do PL da dosimetria. O parlamento fez a sua parte. O projeto foi aprovado nas 2 casas. Na Câmara, teve 291 votos favoráveis. No Senado, 48 votos a favor. Ou seja, não foi capricho de um grupo, não foi pauta isolada. Foi uma manifestação clara do parlamento brasileiro. Depois disso, o presidente Lula vetou integralmente a dosimetria. E agora esse veto só pode ser resolvido pelo Congresso Nacional. Se o veto for derrubado, o projeto vira lei. Simples assim. Então a pergunta é inevitável. Como um assunto dessa gravidade, de gente sofrendo com pressão popular, com apoio parlamentar já demonstrado, fica parado na mão de uma pessoa só? É isso que o Brasil quer entender. E eu tentei, por diversas vezes, buscar diálogo, abrir conversa, ter alguma sinalização do Alcolumbre. Mas até agora, o que existe é a informação de que não há previsão para análise desse veto. E por que ele ignora a vontade da maioria? Porque já é uma prática dele. Ele mesmo disse que não pautaria o impeachment do Moraes nem com 81 assinaturas. Ou seja, invalidando a própria representatividade dele mesmo. Isso enfraquece a representatividade das pessoas, porque quem recebeu o voto foi o deputado e senador. E porque ele se curva a outro poder que não sequer teve um voto. E aqui fica interessante. Se o presidente Davi Alcolumbre convocar uma sessão do Congresso Nacional, ele não vai ter que lidar só com a dosimetria. Ele vai ter que ler o requerimento da CPMI do Banco Master. E essa leitura é justamente a etapa necessária para instalar a comissão. E aí começa o problema para eles. Porque o escândalo do Banco Master não é pequeno, não é um caso qualquer. É um escândalo que já respinga em figuras poderosas da República, alcança o mundo político e institucional e chegou inclusive nos ministros do Supremo. Na verdade, o que se diz nos corredores de Brasília é que existe um medo enorme de abrir essa CPMI. E justamente por isso, a sessão do Congresso não sai, a dosimetria não anda. E eu te pergunto, por quê? Por que não investigar? Por que não ir atrás dos culpados? Por que não abrir uma comissão para investigar um caso que já causou prejuízos bilionários? Porque quando um assunto envolve gente comum, como os dos presos do dia 8, o sistema é muito rápido. Mas quando se aproxima dos intocáveis de Brasília, aí tudo trava, fica lento e tudo depende de uma única caneta.
O governo Lula, que se vendeu como paz e amor, esperança, união, vetou o projeto que poderia ajudar na pacificação nacional, reduzir os excessos, corrigir distorções e reduzir o sofrimento sem acirrar ainda mais os ânimos no país. Se há um veto que merece prioridade absoluta, é o veto do PL da dosimetria. Não por conveniência partidária, não por eleições, mas por uma razão humana. Estamos falando de liberdade, estamos falando de proporcionalidade. Estamos falando de pessoas que não podem continuar reféns da omissão de Brasília. Davi Alcolumbre, convoque a sessão do Congresso Nacional. Trate esse tema como ele merece ser tratado, de urgência humanitária. Paute o veto da dosimetria. Deixe o parlamento votar, deixe o voto das pessoas serem representados, deixe a justiça chegar para quem já sofreu demais. O Brasil não aguenta mais ver a vida de pessoas sendo tratada como parte de uma negociação política. E se a omissão continuar, o Brasil saberá quem você é. E eu te garanto, suas dancinhas vão acabar. Porque o povo não vai tolerar um covarde no meio de nós em paz. E isso não é uma ameaça, é o meu trabalho. O que vai acontecer daqui pra frente está em suas mãos. Faça a sua escolha. De escândalos fragorosos que estão acontecendo no Brasil agora, no INSS, roubando aposentado, pensionista, velhinha, tirando do mais pobre, de deficiente físico, de viúva, e também o roubo do Banco Master, a maior fraude do sistema financeiro da história do Brasil, com gente poderosa envolvida até a medula. E essa casa, em vez de se levantar com 200 anos de história, resolve fechar para balanço. Mas é como a gente vê no comércio, fechado para balanço. Quando reabre, tem novidade. Eu espero que o presidente do Senado traga hoje aqui, essa semana, vou esperar novidade. Porque inércia não tem mais como aceitarmos. O Brasil precisa de uma resposta dessa nossa casa. Nós fomos eleitos para isso. Foi cozinhado, empurrado com a barriga até agora. Não é de hoje. O presidente Davi Alcolumbre se comprometeu ainda em 2019 que acabaria com o segredismo da República. Foi o discurso de posse dele. O que nós vemos é a República do segredismo imperar hoje no Brasil. Até ele, que poderia dar o exemplo, faz o sigilo do careca do INSS durante 100 anos. Nunca tinha visto isso no Senado Federal. Então, senhor presidente, não é culpa dos senadores não terem vindo aqui durante esse período. Eu deixei claro. É porque não houve convocação do presidente da casa. E nós precisamos dar uma resposta imediata à sociedade para abrir a CPI, que já tem 51 assinaturas, ou seja, bem mais da metade da casa. Dos 81, senador Jaime, 51 assinaram a CPI do Banco Master. Está 3 meses aqui na mesa quase, antes do recesso. E tem a CPMI do deputado Carlos Jordi, que também já conseguiu um número recorde de assinatura. Não tem como não abrir. Não tem como não abrir. Senador Rogério Marinho, líder da oposição. Se fala aí na mídia que teria um acordo e tudo para o negócio da dosimetria para votar e aí não tiraria a pressão. Primeiro que eu não ouvi esse acordo. Em canto nenhum, duvido. Mas se tiver, não contem comigo. O senhor permite uma parte, senhor? Permito. Eu só queria deixar claro, senador Rogério Marinho, que essa CPI ou CPMI é inegociável. Nós precisamos, temos o dever de abrir, porque não adianta a gente ficar pegando atalho da CPI do crime organizado, da CPI do INSS, que o senhor é um participante mais ativo ali, combativo, e não ter uma CPI própria do maior escândalo do sistema financeiro do Brasil. Então, é inegociável. A dosimetria é algo importantíssimo, legítimo, urgente, porque tem gente inocente pagando pelo que não fez. Um processo totalmente irregular. A dosimetria é urgente, já era para ter sido derrubado.
o veto do presidente Lula, o veto vergonhoso da vingança, da revanche. Mas os fins não justificam os meios. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A dosimetria precisa ser votada e derrubada, se Deus quiser, para pacificação, para reconciliação nacional. Mas essa CPI, CPMI tem que ser aberta. Não vamos diminuir pressão de jeito nenhum, muito pelo contrário. É isso que no fechamento para balanço do Senado até hoje, nós estamos aguardando junto com a população. Eu passo a primeira parte, se o presidente me permite, para o senador Rogério Marinho, aí depois eu queria concluir uns pontos, inclusive da CPI do crime amanhã, que é decisiva para a nação também. Os jornais noticiaram desde ontem que há uma possibilidade de um acordo, que nós temos um sequestrado no Brasil, que é o presidente Jair Messias Bolsonaro, injustamente preso político, não por corrupção, não porque roubou, não porque dilapidou patrimônio público, não porque aparelhou máquina pública, não porque distribuiu benesses com seus apaniguados, mas porque ousou desafiar o sistema. Preso, carcerado. E junto com ele, centenas de brasileiros que entenderam que o processo eleitoral teve a sua condução viciada. E essa irresignação, que é perfeitamente normal numa democracia, que foi externalizada, e em alguns casos com vandalismo e com depredação, e essas nós não aceitamos, e as pessoas têm que ser punidas por isso, foram condenadas apenas excessivas de 17 anos, de 14 anos, de 12 anos de prisão. Essas pessoas estão sequestradas. E nós estamos vendo aqui esse parlamento, de uma forma reiterada, colocar um preço nesse sequestro. Nós só vamos votar anistia se vocês ajudarem a melhorar a questão do fiscal. Nós vamos votar dosimetria se vocês permitirem que ande aqui o orçamento. Nós vamos votar agora a dosimetria se vocês não insistirem na criação de uma comissão de inquérito para investigar esse escândalo que, ao mesmo tempo que atinge o sistema financeiro, mostra a promiscuidade do poder deste governo que aí está e da classe política e do judiciário brasileiro. Uma instituição que deveria ser isenta e imparcial e que claramente tem problemas ligados a esse tema. E aí, senhor presidente, senhor relator, sociedade brasileira que nos ouve agora, é evidente que o sequestrado, por mais atenção que mereça da nossa parte, vai receber a justiça, né, do voto dos senhores parlamentares na forma correta e no momento oportuno. Mas nós não vamos permitir, né, que ele seja objeto dessa barganha, eu diria, absolutamente hedionda, nefasta, deletéria para com o povo brasileiro. Não dá mais para aceitar esse tipo de chantagem. Não dá para aceitar de maneira nenhuma. E dessa forma, principalmente. O Brasil precisa, eminente senador Eduardo Girão, ser passado a limpo, literalmente. Não são centenas, são milhares de brasileiros que foram sequestrados também, junto com o ex-presidente Bolsonaro. São milhares de brasileiros que estão sequestrados e não é justo, não é correto e é inaceitável que se use isso para se barganhar qualquer coisa que seja. Isso não é moral. E nós vamos lutar para que não apenas essa CPI seja aberta essa semana. Na data limite, na próxima semana, porque ninguém aguenta mais. Furou a bolha, senador Jaime Bagatoli. Senador Fernando Dueire, furou a bolha. Hoje o Brasil fala nisso, graças a Deus. A mídia está entendendo o que está acontecendo e está cobrando o resultado. A população de direita, de esquerda, de centro, contra o governo, a favor do governo, está cobrando da gente uma investigação profunda sobre isso. E está aqui na mesa, prontinho, para abrir e a gente começar a trabalhar. Não dá mais para adiar. Então a esperança com o retorno dos trabalhos do Senado renasce para que o presidente cumpra seu dever. E nós vamos, falo por mim, nem que seja sozinho, as últimas consequências para que
a presidência dessa casa cumpra seu dever com relação a essas barbaridades que estão acontecendo aqui, e a solução está aqui. Não adianta jogar problema em outro poder, a solução está aqui e essa casa tem que fazer. Então, senhor presidente, para encerrar, impeachment de ministro também, chegou a hora. Caso do Toffoli, caso do Alexandre de Moraes, 129 milhões de razões para agirmos. Pedidos de impeachment estão aí, robustos. Não tem mais como adiar. E não é uma coisa ou outra, não. Tem que ser as duas. Impeachment e CPI. Chega, já deu. Já deu. Amanhã, senhor presidente, nós temos o atalho na CPI do crime organizado. Vários requerimentos foram pautados. Mas alguns saíram. Aliás, nem entraram. Como o da esposa do ministro Alexandre de Moraes, Viviane Barsi. 129 milhões de reais com o Banco Master. Um contrato que não existe em nenhum lugar do mundo, em nenhum negócio trilionário do mundo. Um contrato como esse, advocacia, que precisa ser explicado. Nós não podemos fazer de conta que não está acontecendo nada. Ou 129 milhões se encontra na calçada. Tem um requerimento de convocação, mas não entraram com a quebra de sigilo, que eu pedi. Amanhã vou insistir. Tem que ter. É uma cidadã comum que precisa justificar isso. Então, também nós temos aquele policial, o senhor Matozinho, aquele piloto, que cita nome de parlamentares, inclusive, de gente do Supremo, de gente de outros poderes. Esse cara tem que ser ouvido na CPI do crime organizado, porque ele diz ali que coisas erradas foram feitas. Ele tem que ser convocado, não era para ter tirado esse depoimento dele, não era para ter tirado esse requerimento, tem que ser avaliado, vou cobrar também amanhã, assim como do senhor que denunciou o esquema de venda de sentenças no STJ. Está lá um requerimento meu. Por que não vai ser analisado? Por quê? Quem não quiser votar, vote contra. Mas tem que ser aberto. Tem que a população saber quem pensa o quê. Esse desserviço que Vossa Excelência presta à nação contamina o plenário todo. E usar esse espaço, presidente, para dar ciência ao plenário e ao Brasil da reunião que tivemos há poucas horas na residência oficial para tratar do pedido de prorrogação de prazo da Comissão Parlamentar de Inquérito do Crime Organizado. A decisão de Vossa Excelência foi pela não prorrogação. Vossa Excelência depois verbaliza os motivos pelos quais o senhor tomou essa decisão. Mas é meu dever registrar publicamente que entendo a decisão de Vossa Excelência como um desserviço para o Brasil. Nós temos nessa Comissão Parlamentar de Inquérito fatos de alta gravidade. Nós temos, ao mesmo tempo, a criminalidade violenta ocupando o território brasileiro, cada vez mais expulsando, dominando, constrangendo brasileiros e brasileiras. E temos aqui, nos escritórios, gabinetes de Brasília, na Faria Lima, em todos os centros onde se tem recurso e poder, a infiltração pela corrupção. Mas, ao mesmo tempo, porque no dizer de um pernambucano valoroso, Ariano Suassuna, eu não sou nem otimista nem pessimista, eu sou um realista esperançoso. Eu sei o quanto é difícil enfrentar gente poderosa e rica no Brasil, sei na pele, mas desistir não está no cardápio. Nós já temos judicializado o pedido da CPI específica do Banco Master, com 53 assinaturas, e está pendente de despacho do ministro Cássio. Há 2 semanas, o ministro Cássio não despachou, o ministro Cássio não recebe os senadores para audiência. O que diz o Supremo há mais de 20 anos com relação a processos iguais a esses que está ali na mesa do ministro Cássio? É um direito constitucional da minoria, não depende da vontade do presidente. Semana passada, quando se rejeitou a prorrogação da CPMI do INSS, esse entendimento foi reiterado. Instalar a CPI é direito da minoria, prorrogar não, prorrogar seria uma decisão política do presidente da casa. E por isso, não pretendo judicializar a decisão de Vossa Excelência. A gente vai jogar pela regra, mesmo quando se tem do outro lado da praça a gente rasgando as regras. Já está lá esse projeto, esse processo, esse pedido de instalação da CPI específica do Banco Master e irá para lá brevemente, nas próximas semanas, assim que se complete um prazo razoável de inércia de Vossa Excelência, o pedido de instalação da CPI específica para apurar o envolvimento de ministros da Suprema Corte com a organização criminosa materializada pelo Banco Master.
E assim seguimos, presidente, tentando trazer para o brasileiro uma esperança de que isso aqui vai ser uma república algum dia. O caso do Banco Master representa, presidente Davi Alcolumbre, seguramente o maior escândalo financeiro da história desse país. E seguramente o caso mais didático de infiltração pela corrupção nos poderes da República. Não há outra forma de expressar isso. E o pouco que conseguimos avançar já representa muito quando você olha no cenário histórico do Brasil. Esse país, esse Senado, esse plenário, o tapete azul, em mais de 200 anos, nunca apreciou a conduta de ministros da Suprema Corte. E já passou do tempo de fazer essa apreciação. Porque a toga preta não transforma ninguém em super-herói, nem exime qualquer um de responsabilidades. E o que a CPI já demonstrou claramente? Os dados formais, oficiais. A existência de vínculos, de relacionamentos de ministros com esse grupo criminoso. Porque o Banco Master não era um banco, era uma organização criminosa. Era um grupo que misturava lavagem de dinheiro, estelionato, corrupção, golpes financeiros, fraudes diversas, comandados ali pelo presidente do banco, o Vorcaro, mas que atenderam e prestaram serviço a muita gente importante desse país nos 3 poderes. A CPI mostrou contratos, pagamentos, vinculações, decisões tomadas por ministros totalmente fora daquilo que a lei, que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reza. E vou dar exemplos, porque nesses 7 anos que nós convivemos aqui, presidente Davi Alcolumbre, uma característica que o senhor sabe que eu tenho é de sempre dar nome aos bois. Eu não gosto do que se faz escondido em gabinete fechado. Minha vida é aberta, meu trabalho é aberto. As decisões que foram tomadas pelo ministro Toffoli, por exemplo, o mesmo Dias Toffoli, que através de um fundo familiar recebe recursos vinculados ao Banco Master, são absolutamente legais. Isso foi reconhecido pelo próprio Supremo, de uma forma atípica. O ministro Toffoli não se declarou impedido nem suspeito, que era obrigação dele. Mas a Corte, de forma colegiada, numa sessão administrativa, aceitou a devolução da relatoria. Tudo isso não tem previsão legal. Tudo isso não tem antecedente na jurisprudência pátria. Foi feito aqui, do outro lado da praça. O ministro Alexandre de Moraes mudou o entendimento consolidado do próprio ministro Alexandre de Moraes no tocante a relatórios de inteligência financeira. Ele faz isso quando? Ele faz quando esses relatórios mostram a vinculação que existe entre o escritório de advocacia da família do ministro Alexandre e esse grupo criminoso, que é o Banco Master, com pagamentos que superam, pagamentos concretizados, que superam a casa de 80 milhões de reais. E veja como é difícil esse trabalho, presidente Davi Alcolumbre. Mesmo com a quebra de sigilo aprovada pela Comissão Parlamentar de Inquérito e não suspensa pela Justiça, a Receita Federal do Brasil mandou os dados incompletos. Foi preciso solicitar a reiteração, a complementação para que chegasse. Chegou ontem o dado bancário que comprova o recebimento e a dedução de impostos pelo escritório da doutora Viviane Barsi. Só em um ano, 40 milhões de reais recebidos. Contra a prestação de serviço, a própria doutora Viviane já publicizou. Nada que justifique esse valor. Esse é o tamanho do problema que está no colo de nós senadores, no nosso colo, que chama a atenção dos brasileiros tanto quanto o impacto dos combustíveis. Porque este é um problema, senador Davi, que afeta o alicerce da democracia, que é a credibilidade das instituições. Se o cidadão não acredita, se o eleitor não acredita, que democracia é essa? Que democracia é essa onde você pode ter ministros da Suprema Corte viajando de jatinho a um custo milionário, patrocinado por pessoas que têm interesses na Corte? Qualquer dessas condutas seria motivo para afastamento sumário pelo CNJ. Mas o CNJ não atinge o Supremo, não tem jurisdição. O Supremo não tem corregedoria, o Supremo não tem ouvidoria. O ministro Fachin, presidente da Suprema Corte, provocado por recurso nosso, reconheceu que ele sequer tem superioridade hierárquica com relação aos ministros. Ele decide isso onde? No recurso contra o sequestro de relatoria que o ministro Gilmar Mendes realizou. E a expressão é essa, sequestro de relatoria. O ministro Gilmar simulou uma prevenção para poder despachar e suspender a quebra de sigilo do fundo familiar da família Toffoli. Ele ressuscita um processo arquivado há 3 anos e se declara prevento com base nisso. Veja, presidente Davi, se isso virar regra, pode acabar o direito. Porque qualquer um vai poder se declarar prevento para qualquer coisa, a depender da sua vontade no lateral. Pois é, pessoal. É denúncia de manhã, de tarde, de noite, envolvendo todas as autoridades. Se você pegar, não é só o Davi Alcolumbre não, viu? O Hugo Mota também já foi pego também com denúncias envolvendo aí esse esquema multimilionário do Vorcaro, do Banco Master e outras coisas mais. Aí você tem ministros do Supremo envolvidos, aí você tem filho do Lula, irmão do Lula, ou seja, não escapa ninguém, até, preste atenção, o presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, também foi denunciado aí, recebendo uma propina, recebendo uma bolada. Ou seja, não sobra para ninguém, pessoal. Todo mundo envolvido em Brasília. Realmente, quando eles falam que a política suja a pessoa, eu tenho minhas dúvidas. Eu acredito que a política revela quem a pessoa é. É lógico que temos deputados, senadores, que são
honestos, que realmente querem fazer o bem, que realmente não estão ali para se empoderar, para se enriquecer, estão ali por um propósito, né, por um chamado, por uma missão. Eu acredito que tem esse tipo de senador, de deputado, de político ali em Brasília, assim como em qualquer área, né? Você tem Uber, taxista que é honesto, mas você tem os desonestos também, você tem comerciante, você tem padre, pastor, em várias instituições, médicos. Vocês sabiam, né, que médicos tem alguns que são culiados com funerárias, né? E ali já, quando o paciente está nas últimas ali, já encaminha já para a funerária. Tudo isso para ganhar uma propina. Mas tem médicos que dão a vida pela profissão e são honestos, pessoas direitas. Em todo o segmento tem, pessoal, e na política não é diferente. É muita grana, é muito dinheiro que rola. E tem também a influência dos senadores sobre as leis, sobre aquilo que rege o nosso país. Então, se você tem um senador que é seu amigo, seu cumpicha, né? Como eles gostam de falar, de seu compadre, com certeza você vai ter influência até no judiciário, se você tiver um processo ou coisa do tipo. O Brasil é assim, pessoal. O Brasil é uma bagunça, é uma baderna. Na verdade, tem coisas que se você contar, isso que nós mostramos aqui, que os senadores colocaram aqui a respeito do Davi Alcolumbre e que o Nicolas Ferreira também falou aqui nesse vídeo. Se você contar para alguém lá da Noruega, se você contar alguém lá da Dinamarca, da Finlândia, né? Você contar para eles, falar assim, olha, lá no Brasil, o presidente do Senado Federal, que é a maior casa legislativa que tem no Brasil, age assim, assim, assim. Eles vão falar, não, você está mentindo, você está me enganando, você está inventando uma história. Isso só pode ser invenção. Isso é conto de pescador que aumenta as histórias assim. Eles não vão acreditar. Se você contar lá fora, em outros países que são mais evoluídos, desenvolvidos, que todo mês tem um escândalo novo para a gente poder contar aqui e discutir, eles vão falar assim, não, isso é fake news, isso é mentira. Mas é verdade. Agora, tem outros países que também acontece coisa parecida com o que acontece aqui na Venezuela, por exemplo. Essa semana eu vi o Donald Trump deu um pronunciamento falando sobre fraudes até nas eleições de 2020. 2020, aquelas eleições ali com Donald Trump e Joe Biden. Ele denunciou e falou que já foi constatado pelo sistema lá, o Sysmatic, que foi fraudado, teve interferência inclusive da China, a China interferindo nas eleições dos Estados Unidos. Aí eu queria que você fizesse um exercício mental, que você pensasse agora comigo. Se a maior democracia do mundo, que é os Estados Unidos, houve algum indício, alguma suspeita de interferência da China, da Rússia, ou seja lá quem for, para escolher quem vai ser o presidente, por interesses comerciais, econômicos, imagine em países subdesenvolvidos de terceiro mundo da América do Sul. Só vou falar até aqui para não ter problema para nós, e você já entendeu o recado. Então, pessoal, na verdade, esse grande circo que acontece ali em Brasília, eu gostaria de falar aqui que tem data para acabar, mas se não for feita uma faxina geral, começando no executivo, passando pelo judiciário e indo até o legislativo, não vai acabar tão cedo, porque já tem anos e anos que entra presidente e sai presidente ali no Senado e a gente vê que eles estão culiados com o sistema, estão amarrados, aliançados ali, porque tem rabo preso, todos eles. E sem falar naquele julgamento de foro privilegiado, né, nos processos deles ou de parentes que ficam no judiciário e quem julga os senadores é o próprio judiciário. Mas aí quem julga também os ministros é o Senado. Aí é aquela coisa assim de compadre, né, de comadre, né? Um protege o outro. Isso é um absurdo, uma vergonha e é por isso que o Brasil não vai para frente. Aí aqui tem a bandeira aqui, ó, escrita ordem e progresso. Para ter o progresso, você precisa primeiro ter a ordem. Então é preciso pôr ordem em Brasília. Você já se inscreveu aqui no canal? Porque aqui nós trazemos vídeos todos os dias com denúncias, manchetes, com aquilo que a mídia velha não mostra, porque eles também são quarto poder, estão culiados com o sistema. Aqui você vai ver coisas diferentes.
Quer saber daquilo que está realmente acontecendo nos bastidores? Se inscreve aqui no canal, totalmente gratuito. Aqui embaixo, ó, tem um botão aqui, você clica, se inscreve, não paga nada, você vai ficar bem informado e vai ser um dos primeiros a receber os nossos vídeos, tá bom? E também, pessoal, quero pedir para você compartilhar esse vídeo, não custa nada. Manda lá no grupo do WhatsApp, no grupo da família, no Facebook, muito fácil, aqui embaixo tem um botão para escrever, do outro lado tem o botão do joinha e do lado tem uma seta para o lado. Nessa seta, quando você clica, você pode mandar este vídeo que você está assistindo para quem você quiser nas redes sociais, tá bom? Faça isso, pessoal. Sabe por quê? Porque você vai estar ajudando a você mesmo, a sua geração, os seus filhos, os seus netos. Tudo que eu coloquei aqui nesse vídeo realmente é importantíssimo e o Brasil inteiro deveria assistir e ver isso aqui. O pessoal para poder assistir jogo da Copa, né? 20 milhões de pessoas assistindo o jogo da Copa ali no Cazé TV esses dias atrás. Pois é, já pensou se o Brasil inteiro olhasse e visse essas denúncias que a gente coloca aqui? Com certeza o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, tomaria jeito da noite para o dia. Será que não? Compartilha, se inscreve e estamos juntos.